Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio no Lab. Hoje estamos em maio e vamos falar sobre o coração. Estamos no mês da saúde cardiovascular e nada melhor do que estarmos à conversa com dois grandes especialistas. Portanto, não pode perder, é já a seguir. Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio de No Lab. Estamos em maio, o mês do coração, e hoje vamos falar de saúde cardiovascular. Portugal continua a ser um campeão de mortes por acidentes vasculares cerebrais e chegou à altura de irmos ao cerne da questão e nada melhor do que dois especialistas muito conhecidos lá de casa e vamos poder ouvi-los e vê-los onde quer que estejam, no carro, na cozinha a fazer o jantar ou o almoço ou o pequeno almoço, ou então, quem sabe, num spa. Vou começar a apresentar o nosso especialista, o Dr. Almeida Nunes. É um gosto, médico de medicina interna, conhecido por ser o médico da casa na SIC. Dr. Almeida Nunes, é um prazer tê-lo connosco. Prazer é meu também, sinto-me muito lisonjeado e com muito orgulho em estar aqui convosco e poder de alguma forma colaborar com este grupo Germano de Sousa, por quem eu tenho uma enorme estima e um grande historial de colaboração. Portanto, muito obrigado pelo convite. Obrigado nós e certamente será uma viagem incrível. Ao lado do Dr. Almeida Nunes tenho a fabulosa e bonita doutora Teresa Herédia, nutricionista clínica. Teresa, obrigado por entrar neste desafio. Obrigada eu e obrigada também a estar aqui com esta sumidade Oh, sumidão. e contigo, que também és muito famoso e é uma honra e Não. agradecer à Germano de Sousa e pronto, e vamos então a esta Vamos a viagem. isto, não é? Vamos aqui a isto. ajudar aqui os nossos ouvintes a saberem um bocadinho mais sobre esta questão. E vou chutar já a primeira questão para o nosso médico da casa, o Dr. Almeida Nunes, com quem eu aprendo diariamente. Doutor, quais são os principais fatores de risco quando falamos, obviamente, das doenças cardiovasculares? Quais os sinais e sintomas que as pessoas devem saber à cabeceira? Bom, antes disso, deixa-me dizer que efetivamente é verdade o que foi afirmado de início, ou seja, a Portugal ainda, e olhando para a União Europeia, é o campeão de mortalidade por AVC. E, portanto, para contextualizarmos este aspecto, nós temos seguramente, digo eu, e acho que não estou muito fora da verdade, temos algum, vou dizer um palavrão, mas eu depois troco isto por miúdos, temos algum polimorfismo genético, isto é, não está aqui a nossa querida Marta Amorim, porque ela se calhar corroboraria comigo. Na realidade haverá qualquer coisa, digamos, na nossa genética que leva a esta taxa tão elevada de mortalidade por AVC. Já, e falando em termos de doença cardiovascular, no que diz respeito ao infarto de miocárdio, enfim, que é outro expoente importantíssimo, nós estamos relativamente bem. Isto é, a nossa mortalidade está a um nível aceitável comparado com os outros parceiros europeus. Bom, posto isto, e para responder à questão concreta que foi colocada, os fatores de risco são, julgo eu hoje, subejamente conhecidos. A hipertensão arterial, no que diz respeito ao AVC, é um fator de risco com uma correlação direta e tremenda. Eu estou aqui ao lado de uma nutricionista, enfim, bastante conhecida e muito credenciada, e portanto a obesidade e o sedentarismo são fatores de risco muito importantes, e depois vem aqueles todos que vocês também já conhecem, quando se é diabético, quando se fuma, quando se tem o colesterol elevado, quando se tem os triglicéridos elevados. Portanto, agora, a grande mensagem que fica aqui já, e eu prometo que já me vou calar para a Teresa falar, vocês não me deem muita corda, porque enfim, senão, Não, nós queremos, nós queremos. solta-se o Nós papagaio. queremos beber de si. Na realidade o que sucede é o seguinte: as pessoas hoje em dia, julgo eu que a maioria, vocês sim, vocês estão a ouvir e estão a interiorizar isto, mas nós já sabemos, pois é, mas tem a de pôr em prática, porque temos de, pois é, mais adiante nós falamos sobre isso, quais são as medidas preventivas que nós devemos fazer, ou tentar pelo menos implementar para melhorar os nossos fatores de risco. Ó Terezinha, agora é a tua vez. Pronto. Teresa, Vai falar. vais falar e eu vou adensar também e colocar-te uma questão bastante importante. Sim. Muitos jovens nos veem nas redes sociais e é para eles também que nós falamos. Boa. A população em Portugal, a obesidade em faixas etárias mais jovens é cada vez maior. Vivemos num mundo cada vez mais sedentário, como o Dr. Almeida Nunes estava a dizer. Quais são os principais erros alimentares que vês nesta classe? Porque são os adultos de amanhã e é com eles que nós temos que pensar. Olha, é verdade, até porque basta ir, por exemplo, à praia e vemos cada vez mais jovens obesos, não é? E depois também vemos aquilo que eles comem ao longo do dia na praia, não é? Que são Certo. exatamente os snacks, os bolos, as batatas fritas, enfim.
Todos esses alimentos que sabemos que são ricos em sal, são ricos em açúcares, em gorduras saturadas, que são todos estes constituintes que levam exatamente aos problemas Claro. das doenças cardiovasculares. Mas eu queria voltar um bocadinho mais atrás, que disse uma coisa muito importante, a questão genética. Não sei se sabem, mas hoje fazem-se testes genéticos, e a Germano de Sousa também o faz, e através da saliva, em que nós podemos até ver a nossa predisposição para exatamente a questão do colesterol, dos triglicéridos. Portanto, há pessoas que já têm geneticamente essa predisposição. Depois também é o estilo de vida. E o que é que acontece? Hoje em dia os jovens sabemos que estão cada vez mais sedentários, portanto as redes sociais, estão sempre ao computador, Corretíssimo, sim. mexem-se pouco, etc. Meia E culpa. depois, Se bem que eu já tenho mais de culpa 30 também. anos e já estou Pronto. com os cabelos brancos. pouco portanto, ativos. Eu estou sempre a dizer isto, se nós somos feitos com duas pernas, não é para estar de rabo sentado o dia todo. nem É mais. verdade, Certo? é verdade, é verdade. Pronto. Depois, tem uma alimentação cada vez menos saudável. E aqui disse uma coisa há bocadinho, antes de começarmos, que há crianças que acham que as alfaces crescem Crescem no supermercado. Sim, Supermercado. em off E, aqui o portanto, Dr. Almeida Nunes, que não é, tem noção nenhuma. cada história vocês têm que Exatamente. conhecer a persona por trás, porque é deliciosa. E o Dr. Almeida Nunes estava mesmo a dizer isso, não é? Exato. Pronto, e portanto, o sedentarismo, o stress, são miúdos que neste momento têm uma vida extremamente pressionada, primeiro porque têm que ter boas notas, porque têm que ser giros, porque vivem numa sociedade que pede muito, É verdade. que os amigos também, aquela envolvência entre os amigos, e depois o que é que os faz? A compulsividade alimentar. Certo. É uma coisa que nós verificamos cada vez mais, e isso leva depois a quê? A querer optar por alimentos que não são os mais saudáveis. E, portanto, quanto mais ingiro alimentos que têm sabor, que são a questão do sal, da gordura, do açúcar, cada vez tenho vontade de comer mais. Pronto, e depois não consomem tantas fibras, não consomem Claro. tantas vegetais, tantas frutas, consomem pouca quantidade, e são esses alimentos que têm na sua constituição componentes anti-inflamatórios, antioxidantes, que vão ajudar a prevenir as doenças cardiovasculares. E depois é uma pescadinha de rabo na boca. E Exatamente. com isto passamos para o Dr. Almeida Nunes, porque de facto depois temos a obesidade e temos os outros fatores de risco, e falava há pouco da hipertensão arterial. Sim, Ainda é uma doença subdiagnosticada em Portugal? sim, ainda é. Ainda é. Mas é engraçado, deixem-me partilhar isto com vocês, mas sem que antes refira isto que me parece muito importante. Uhum. A forma notável, Teresa, com que tu associaste esta sequência entre a exigência que hoje se faz aos Exatamente. jovens, que às Muito. vezes é demasiada, Exatamente. a ansiedade que daí resulta e o que leva depois a uma demanda alimentar por alimentos que são rapidamente satisfatórios do ponto de vista, digamos, de prazerosos, Exato, é isso mesmo. que é uma forma que as crianças têm, os adolescentes, de compensar as exigências que lhes são Perfeitamente. pedidas. E, portanto, aqui fica o teu apelo e o meu apelo a vocês aí em casa, pais, pais e educadores, na generalidade, que realmente as crianças, os jovens, digamos, não devemos colocar a fasquia demasiado alta. É. A exigência tem de ter alguma razoabilidade, Exatamente. ok? Portanto, uma aqui estamos em perfeita sintonia. Nem mais, eu assino por baixo tudo que o Dr. Almeida Nunes disse. Assinas por baixo também, Eu não assino é? por baixo. É verdade. Bom, agora, relativamente à hipertensão arterial, sabem uma coisa curiosa? Eu vou dizer, se calhar, vou colocar isto numa fasquia que vocês estão um pouco habituados a ouvir. É porque é verdade que existe ainda um subdiagnóstico de hipertensão arterial, ok? Porquê? Porque há muita gente que ainda não vai ao médico e nós não esqueçamos que em Portugal temos 1.700.000 e tal mil almas que não têm acesso ao médico de família e, portanto, há muita gente que não vai ao médico. Nem mais. E, portanto, se eu não for ao médico, não sei se tenho hipertensão ou não. Mas é engraçado, e fica este alerta para as pessoas, também muitas vezes temos um excesso de diagnóstico de hipertensão. O que é que eu quero dizer com isto? É o indivíduo que vai a uma consulta, seja hospitalar ou seja privada, no consultório, e que lhe é determinada uma pressão arterial de 17/10. E que muitas vezes é a bata branca. E isto não implica o diagnóstico de hipertensão arterial. Muito E há importante. muita gente neste momento hipermedicada que não tem hipertensão arterial. Portanto, há outros métodos para nós percebermos se o indivíduo é ou não hipertenso. E o conselho que eu deixo aqui às pessoas na generalidade é:
meçam a pressão arterial na vossa casa, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, com intervalos de tempo de 2 minutos, e façam uma média das 3 medições. E aí podemos perceber melhor se realmente, e façam isto com alguma, sem obsessividade, não façam disto um modo de vida, mas façam com alguma frequência. Vão começar sempre a medir. Não, claro. Então os claro. hipocondríacos, cuidado. Não, isto é verdade, porque na realidade eu tenho doentes que vivem o seu dia-a-dia para verem como é que está a sua pressão arterial. Isto é um exagero, um disparate e não conduz a bom porto. Mas para percebermos se o indivíduo é hipertenso ou não é um valor único. Repetir passado 1 ou 2 minutos e repetir uma terceira vez. E fazer uma média. E aí podemos então perceber se temos ou não uma hipertensão arterial. Um ótimo tópico e uma resposta exímia. Teresa, tu queres dizer alguma Quero coisa? dizer da hipertensão que é importantíssimo. Primeiro, que há aqui uma coisa que as pessoas às vezes esquecem e que muitas vezes têm dificuldade em interpretar os rótulos. É que em muitos alimentos doces, no caso das bolachas, por exemplo, tem o chamado o sal escondido. Claro. Ou seja, também são ricos em sal e, portanto, estamos a juntar duas coisas, o açúcar e o sal. Fora a gordura saturada, muitas bolachas contêm esses componentes. É escolher Depois o nosso também veneno, não é? as refeições pré-preparadas, o fast food. Portanto, há aqui também uma série de alimentos que hoje em dia são consumidos em grande escala. E eu digo isto até porque eu também dou consultas não só na prática clínica de consultório, mas também em empresas. Cada vez há mais empresas, que é fantástico, a aderirem a consultas de nutrição no seu local de trabalho para os colaboradores. E é aqui que nós vemos a realidade. A realidade do dia-a-dia das pessoas, a dificuldade. Uma pessoa que me diz que demora 2 horas para chegar ao trabalho, transporte, e mais 2 horas para voltar. Exato. Qual é o tempo que ela tem para fazer as suas refeições? E para comer de faca e garfo, Com não é? Estar crianças sentado. pequenas. É verdade. Pronto, e o que é que acontece? Muitas vezes simplificam e vão buscar exatamente aqueles alimentos que não são os ideais Claro. para a prevenção. Estamos a falar em prevenção. E falando em prevenção, não sei se está de acordo comigo, é uma das coisas que eu agora mais tenho adotado no sentido na medicina, que é o português tem a mania de quando estou doente vou ao médico, Claro. certo? Cada vez Portanto, mais, é nós. infelizmente. Mas cada vez mais também fala-se muito da medicina preventiva, Sem dúvida, é o futuro. não é? É Que o futuro e desejamos que seja o presente, É desculpa. isso. sem Nem Eu dúvida mais, acho que as nenhuma. nem pessoas mais. têm que começar a pensar na saúde preventiva. Porque se fizermos isso, até o Sistema Nacional de Saúde, já não vamos ter os problemas que temos. Claro que sim, já falamos vamos de deixar de ter custo-benefício, nem mais. Só que a vida que nós temos hoje em dia não nos permite isso, mas é preciso só um bocadinho de atenção, um bocadinho de organização E e deficiência. olhar para as guidelines, olhar para aquilo, a Associação dos Nutricionistas, nós estamos cheios de informações sobre como devemos comer, a dieta mediterrânica, qual é a porção do nosso prato, as quantidades, está tudo, é só ir buscar. Teresa, e eu não quero que saias daí, porque é Oi. exatamente isso que eu te quero perguntar. Diz. Há muitas dietas e as dietas estão na moda. Jejum intermitente Boa é questão. assim importante na saúde cardiovascular? Qual é a tua opinião? A minha opinião é caso a caso. Caso a caso, Caso a individualizar. caso. Concordo muito Individualizar. com essa questão. Eu quero ouvir a vossa opinião. Concordo muito com essa questão, porque caso a caso, e deixa-me voltar atrás, eu sou um chato, passo a vida, enfim, a olhar para o que já foi dito, porque a Teresa falou aqui num outro aspecto que eu acho que é muito relevante e de muita importância, que são a saúde nas empresas, dos colaboradores das empresas, e aí nós podemos intervir de uma forma mais massiva. Intervir como? Irreal, não é? Uhum. Pronto, é evidente que se uma empresa que tem, por exemplo, associadamente digamos um refeitório onde a comida se faz lá, o baixar o consumo de sal nessa empresa pode ser determinante como um método extraordinário de saúde pública, porque não só vai proteger, digamos, aqueles funcionários, como também depois os que estão à volta, todas aquelas famílias. Epá, olha, tu estás a comer com esse sal todo, olha que eu lá no trabalho não como com esse sal todo, e já não gosto, já não posso, fico cheio de sede com E que tanto também, sal, percebes? que também desperta o interesse depois para casa. Ou seja, É são isso mesmo. as mudanças de Exatamente hábitos. isso que Claro, estava a mencionar. É isso sim. mesmo. Depois, enfim, tem um efeito, digamos, de contaminação no bom Exatamente. É sentido. uma sinergia boa, não é? É uma Sim. energia boa. Portanto, este aspecto é muito importante. E depois concordo muito também com a Teresa no que diz respeito ao tipo de dietas que hoje em dia se faz, muito restritivas, com jejuns intermitentes, porque
é muito caso a caso, quer dizer, uma pessoa iniciar um jejum intermitente porque o vizinho de baixo faz, não me parece É um correto. erro, é um erro. Eu acho que um jejum intermitente, primeiro, a pessoa tem que se aconselhar com um profissional. Claro, Se eu sou uma pessoa que tem as características para um jejum intermitente, não é? claro. Depois, o que é que me vale de um jejum intermitente? Que sem dúvida que sabemos que tem benefícios, não é? Porque evita a oscilação dos picos de glicémia Uhum. e, portanto, isso é uma mais-valia, evita a inflamação Claro. e os riscos cardiovasculares, sem dúvida, e também para outros benefícios, não só para isso. Mas, por outro lado, o que me vale, porque eu depois, quando vou fazer a minha primeira refeição, venho com tanta fome e só como porcarias. E É. não vale de nada. Não vale Portanto, de nada não mesmo. vale de Sim. nada. Já Se eu agora, Teresa, já agora para ajudarmos as pessoas neste aspecto, aquelas que fazem jejum intermitente de modo próprio e cada vez há mais, a primeira refeição após um jejum é uma Exatamente. refeição de, corrige-me, proteína. Uma refeição de proteína, vitaminas e sais minerais. Muito bem. Portanto, não é ir comer uma fatia de bolo ou De ir comer todo. De nada De vale então as todo. 18 Nada ou vale o 24 jejum horas que intermitente. fizeram ali a todo, esmagar, eu não posso de comer. todo, de todo. Ok. De todo. E há aqui uma coisa também que é importante, que é, as pessoas acham que os alimentos saudáveis, portanto os vegetais, as frutas, são sempre coisas caras, que Uhum, não é verdade. uhum. Não é verdade, porque eu posso consumir vegetais e frutas da época que têm um preço perfeitamente Claro. diferente, não é? E quanto mais eu variar, melhor. O problema é que as pessoas também não variam a sua alimentação. É verdade. E Não é é? uma problemática. Doutor Almeida Nunes, eu quero fazer esta pergunta. Nós vemos-lo na televisão, vemos e ouvimos-lo aqui no podcast. Uhum. Eu estou alarmado, eu preciso de uma consulta, eu tenho 40, 50 anos. Que exames de rotina é que eu vou fazer quando chego ao seu gabinete? Ok. Antes de mais, a primeira coisa é dizer isto. É importante fazer exames de rotina, porque há pessoas que têm, e juntando esta questão tão importante com o início da nossa conversa em que falámos de genética, Uhum. portanto, há pessoas que têm triglicéridos ou colesterol, ou ambos, muitíssimo altos, sem que isso corresponda, digamos, a um mau comportamento no dia a dia, quer alimentar, quer outros. Portanto, podem ter tendência genética a apresentar esses valores de colesterol, Uhum. triglicéridos ou outros muito elevados. E, portanto, isso só se consegue saber através do estudo analítico, da Exatamente. ida ao laboratório e fazer as análises. Portanto, eu diria que um hemograma, uma glicémia, que é o açúcar no sangue, ver como é que está o rim, uma ureia, uma creatinina, Uhum. um colesterol total, o HDL, como vocês sabem, é o bom colesterol, uns triglicéridos, no caso do homem, um PSA, portanto, que é ver como é que está a questão da próstata, são, eu diria, um pacote, um pack fundamental de análises como rastreio inicial que devem ser feitos. E esses não abdicamos. Desses não abdicamos. Portanto, lá em casa já sabem, tudo a correr, para encontrarem, pelo menos a partir dos 40, alguma prevenção. Ou então, culpam a mãe e o pai da vossa genética. Isso. Teresa, E eu também não abdico dessas análises, que isso é Nem importante mais. ressalvar, Não. porque há um trabalho em equipa. claro, Ou seja, o nutricionista não é só dizer o que é que deve ou não deve comer, tem que o nutricionista conhecer essa pessoa Claro. e, portanto, é fundamental que a pessoa traga as suas análises bioquímicas, o seu historial médico, Com porque certeza. só assim é que eu vou poder fazer uma intervenção individualizada, que Claro. isso é o segredo, é uma intervenção individualizada. claro. E Pronto. todos juntos, Há recomendações gerais, mas depois é caso a caso, não é? da mesma forma como falávamos do jejum intermitente caso a caso. Exato. Teresa, eu vou-te perguntar, mas a pergunta é para os dois, para o Dr. Almeida Nunes também. Suplementação. Qual a Uhum. suplementação que eu devo fazer para prevenir ou ajudar a minha saúde cardiovascular? Uhum. Muito bem, a suplementação, primeiro começamos para trás, a suplementação só é dada mediante também o resultado dessas análises, não é? Portanto, se eu tenho Claro. umas boas análises, não me faz muito sentido e então vamos começar primeiro pela alimentação. Portanto, pela alimentação, vamos verificar se a pessoa consome excesso de sal, se a pessoa tem uma alimentação rica em fibras, se ingere hortofrutícolas, portanto os legumes e os vegetais, que são importantes, hum, porque às vezes as pessoas dizem, mas eu quero tomar um ômega 3 faz bem. Claro que Uhum. faz bem, porque é um Sem suplemento dúvida. anti-inflamatório que ajuda
a reduzir os triglicéridos e o colesterol, o mau, e aumentar o bom, mas quer dizer, se eu tenho uma pessoa que tem umas boas análises e que faz atividade física, porque a atividade física aumenta o bom colesterol, isto é É importante, verdade. portanto não é só a É das suplementação. poucas maneiras que temos de aumentar Exatamente, não o é? tal HDL, é a atividade Exatamente. física. É verdade. Muito bem, caso contrário, também tenho que ver se a pessoa está a ser medicada ou não, se vale a pena dar essa suplementação e eventualmente, claro que sim, tento primeiro pela alimentação e depois sim pela suplementação, até porque, por exemplo, os vegetarianos Concordo às vezes inteiramente precisam. de B12, por exemplo, Exatamente. vitamina B12. Ó Teresa, eu concordo inteiramente com isso. Apesar de tudo, há aqui 2 ou 3 setores digamos, da suplementação Uhum, que eu, como médico, enfim, com experiência, assumo isso perfeitamente bem. Eu acho que a falsa modéstia é a pior das vaidades, uhum, mas que eu advogo muito. E estamos a falar da vitamina D, exato. porque na realidade, sendo nós um país com um nível de insolação muito elevado, mesmo assim, os estudos têm demonstrado Imenso. que há muita carência de vitamina D. Concordo. E a vitamina D não é só a saúde osteoarticular, é muito mais do que Do isso. que isso, E sim. é também, prendendo aqui com este mês de maio, que celebra efetivamente o mês do coração, é também, dizia eu, a saúde cardiovascular e a nossa imunidade. Portanto, Uhum, eu tenho muita gente neste momento a fazer suplementação com vitamina D. E já agora um aconchegozinho, não sei uhum. se concordas com isto, a vitamina D muitas vezes acompanho com vitamina K2. Exato. Estás de acordo? Então Perfeitamente. explica lá às pessoas como é que isso funciona. Ah, bem. Bora. 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 Pronto, são dois, portanto, a vitamina K, estamos a falar também de outra vitamina, que juntamente as duas fazem com que o sistema de coagulação, o sistema do Disso. anti-inflamatório e toda a parte circulatória Isso, funciona controlando, melhor. funciona melhor, como assim a própria E pressão outra arterial. aí há aquela questão de quando nós estamos a fazer suplementação com vitamina D, Uhum. o que é que estamos a fazer também? A melhorar a absorção intestinal Não, do cálcio. do cálcio, Mas depois é exatamente. importante direcionar o cálcio para o sítio certo, não é para as artérias. E a vitamina K2, de facto, atira, passa o termo, o cálcio no sentido articular, no sentido ósseo, perdão, e não no sentido arterial do termo. Deixa-me dizer-te outra coisa em relação aos ômega 3, 6 e 9. Eu assumo isto, e já assumi isto publicamente e volto a assumir, eu suplemento-me com vitamina D e também com ômega ômega 3. 3. É verdade que sim. Somos dois. É Também? verdade que sim. Boa. Porque entendo que normalmente a nossa alimentação em ômega 3 e este rácio ômega 3, ômega 6 não é muito favorável É verdade. e de facto não há contraindicação à suplementação com ômega 3, a não ser a carteira, porque aquilo é carote. Uhum. Bom, aí a carteira às vezes Gostei. ressente-se um bocadinho da coisa. é verdade. Mas tirando isso, não há contra. E é, como tu disseste há bocadinho muito bem, é muito anti-inflamatório. É. Sabes uma coisa engraçada? Hoje utiliza-se muito ômega 3 na área da psiquiatria. Olha, Ah, nem sim, mais. sim, porque também tem um efeito Nem mais. a nível cerebral. Ômega 3 muito com anti-inflamatório. EPA, nem mais. É verdade. verdade. O EPA e o DHA utiliza-se muito porque entende-se que a própria depressividade tem uma componente inflamatória muito importante. Crónica até. Isso, Exato. crónica Uhum. até. Pronto. E finalmente... E não é só para aí, a artrite reumatoide, por Claro, exemplo, também Uma é importante multiplicidade para de claro. objetivos Eu quando não estou falamos a de dizer que não suplementação. tomem suplementação de ômega Sim, sim, 3. não, sei se não, perceberam. Mas é a mesma coisa que Ouve. vocês estavam a dizer. Não, não. Estava não a é? dizer que, de facto, as recomendações é que nós, para consumirmos o ômega 3 via alimentar, através dos peixes gordos, o salmão, a cavala, a Exatamente. sardinha, 2 vezes Exatamente. por semana. O que é que acontece? A maioria das pessoas não o faz. Não o faz, claro. Claro que Pronto. não. Não E Sim. portanto faz. fica carente de... Mas Isso será não, essencial. mas atenção, isto que a Teresa disse é absolutamente válido e correto. Ou seja, first of all, vocês sabem, pá, é antes de tudo alimentação. Uma boa alimentação equilibrada, diversificada. Mas podem fazer suplementação de ômega 3, atenção. Claro. Até porque eu faço uma Claro, alimentação claro, muito claro, equilibrada, claro. vocês olhem para mim, eu tenho 45 anos e tenho aspecto muito mais jovem. Pronto, está dito Ok. ômega 3. Eu quero as dicas do meu colega. Rapaziada, vamos, até porque o tempo está a passar. Doutora, eu vou-lhe fazer uma pergunta. Falámos no início de acidente vascular cerebral, infarto Sim. agudo do miocárdio e hipertensão. Vamos falar agora de outro diagnóstico que é muito importante e Diz. infelizmente cada vez mais. Diabetes mellitus Muito bem. e a saúde do nosso coração. Qual é a associação Pois. que podemos fazer entre diabetes e eventos cardiovasculares? O meu querido também sabe qual é essa associação. Eu sei, mas eu estou aqui Lá de em casa anchor. podem não saber tão bem essa É o associação. doutor que responde. Ok, é o doutor que responde. Então é assim,
A diabetes a diabetes tipo 2, porque foi esta questão que nos foi posta, a diabetes Exato, tipo 2, tipo é 2. aquela na qual nós intervimos mais. Uhum. A tipo 2 é aquela do adulto e que está intimamente relacionada com a obesidade. Com a obesidade. É verdade. Pronto. E então, o que é que sucede? O que sucede é que na diabetes tipo 2 há, digamos, a instituição verdadeira no nosso organismo de um potencial inflamatório tremendo. E este potencial inflamatório vai-nos, desculpem o termo, tramar tudo o que é vaso sanguíneo. Uhum. Desde os olhos até à pele, passando pelo coração e pelo cérebro. Tudo nós somos irrigação. Todos nós somos irrigação. E, portanto, digamos, o pé diabético, o olho diabético, o AVC, o infarto, tudo Os isto fica... rins. Os rins, e muito bem, a nefropatia diabética, a doença renal do diabético. Portanto, tudo isto portanto, a diabetes tipo 2 é uma doença universal, que apanha o todo. Ora bem, então, mas reparem que nós começámos aqui este tema da diabetes, e obrigado por teres posto esta questão, por esta associação inequívoca entre obesidade e diabetes. Uhum. E, portanto, qual é a melhor maneira de nós contrariarmos o aparecimento da diabetes? Teresa, é perdermos peso, é não deixarmos o peso subir por aí fora de uma maneira exponencial. E isso faz-se de duas maneiras. É ir às Teresas da vida, porque temos de Não é ter mais. um intake como deve de ser, não é meter a mais, mas também temos de deitar fora como deve de ser. É claro que há a genética, mas o nosso volume, a nossa obesidade, depende muito daquilo que consumimos e daquilo que gastamos. É verdade ou não é, Teresa? É assim, e há outra coisa que disse bem, que as diabetes tipo 2 era uma doença crónica Uhum. que surgia na idade adulta, mas agora já surge Sim. crianças. Verdade. Sim, Em por adolescentes. isso é que nós O que é que falávamos isto no quer início dizer? É muito fácil, do intake. quer dizer o quê? Que de facto o estilo de vida com que estas crianças, e estamos a dizer que há crianças que começam a partir dos 2 anos de idade, as mães ao princípio muito preocupadas e depois a partir dali, o meu filho não gosta de nada, só come isto, ou mesmo nos colégios, nas escolinhas que mandam aqueles lanchinhos, aquelas bolachas, enfim, aquilo tudo, Verdade. e portanto isto é preocupante e é revelador Não é? de que de facto a forma como nós estamos a alimentar os nossos filhos não é da melhor maneira. uma crise de saúde pública clara. É uma Clara, crise de saúde clara, pública sem clara. dúvida. Pá. Mas sabes que a questão do açúcar, a nossa profissão, a nutrição, conseguiu uma intervenção a nível da indústria alimentar na redução do Claro, açúcar é verdade. em muitos E no alimentos. controle das Foi uma cantinas grande também. conquista, porque Até o pacotinho de açúcar, Teresa, o próprio foi pacotinho de reduzido. açúcar já Isso foi é reduzido. fundamental. É verdade. Sim. Mas queria-te dizer aqui uma coisa também, que isto agora vamos falar em adultos para ter uma percepção. Portanto, um adulto homem, 2.200 calorias, deve consumir açúcar adicionado cerca de 36 gramas por dia. Uma mulher adulta, 1.800 calorias, deve ingerir de açúcar adicionado 20 gramas por dia. Ora, uma lata de refrigerante tem cerca de 30 gramas de açúcar. E O que é começamos que só isto por uma quer lata, dizer? não é? Que É, para os homens já está praticamente o açúcar total Feito. diário, claro. e as senhoras já ultrapassou. E depois e o resto que nós consumimos ao verdade. longo do dia. Portanto, nós estamos a consumir, quem diz este exemplo diz outras coisas, muito mais açúcar daquilo que devemos. Muito baixo. Pronto, e a partir daí não é só a diabetes, sabemos que o excesso de açúcar, depois os triglicéridos, Claro. depois vem o colesterol. E, Bomba e- relógio, literalmente. Bomba O relógio. síndrome É verdade. metabólico total. Ouçam, e há um aspecto que também é importante chamar a atenção das pessoas, que é, o açúcar não é só aquela coisa branquinha refinada que vem nos Sem dúvida. pacotes. Muito não. importante. Atenção, eu quando como uma laranja, não estou a dizer mal da laranja, mas quando como uma laranja também estou a comer açúcar. Mas a laranja tem fibra e, portanto, a absorção é mais Isso lenta. mesmo. Pronto, aqui nem já mais. entra um bocadinho mas esta é de Mas facto, mas é também bom temos- alertar para este, Mas para este também facto. temos açúcar. E já agora, como a Teresa disse muito bem, é completamente diferente comer uma laranja adentada ou um sumo de laranja. Muito. Sim, sem Porque dúvida. o sumo de laranja não tem a fibra toda. E a absorção é mais rápida, picos Isso. de glicémia. Mas enfim, é mas importante, a informação é poder e de facto Uhum. saber que isto existe. Nós estamos quase a acabar, mas antes eu Oh. vou-vos fazer um desafio, está bem? Nós não Força. vamos sair deste podcast sem um mitos e verdades. Teresa, eu vou começar por ti, primeiras senhoras. Força. Chocolate preto protege mesmo as artérias? Se for consumido com moderação, sim.
Ótimo. ok? Boa. O problema é que nós nunca ficamos por um quadrado ou dois e, portanto, chocolate preto 70% ou mais, ok? Porque é um antioxidante, a sua composição, não é? Os flavonoides têm um antioxidante, é importantíssimo, mas o problema é que nós nunca ficamos com 2 quadrados e comemos sempre mais e a partir daí já não. Fica não só é a ressalva da quantidade. Fica só a ressalva Eu da vou quantidade. chutar aqui para o Dr. Almeida Força. Nunes. O coração das mulheres envelhece de forma diferente do dos homens? Envelhece de forma diferente, é verdade, porque a partir da menopausa, por fatores vários, e um deles é a redução do hematócrito, eu explico, não fiquem já com essa cara. Bom, a mulher a partir da menopausa, naturalmente que deixa de ter fluxo menstrual, Sim. e portanto deixa de ter aquela sangria mensal, normalmente mensal, logo, digamos que o sangue fica mais grosso, a hemoglobina sobe. Este é um dos fatores, mas há outros. Bom, para resumir rapidamente, isso não é mito, é verdade, porque a partir da menopausa o risco cardiovascular da mulher fica semelhante ao do homem e até à menopausa é menor do que o do homem. Portanto, as evoluções são diferentes. Obrigado pela questão, Nem foi mais. bem inteligente. Até Boa. porque os estudos cardiovasculares a maior parte é nos homens, mas depois chega ali a menopausa e em alguma coisa elas ficam igual a nós, felizmente. Yes. Nós não podemos perder Isso. tudo, não é? Teresa, beber um copo de vinho por dia faz bem ao meu coração? Ah, aqui há uma controvérsia. Então. Supostamente sim, supostamente não. Depende muito também de pessoa para pessoa e depende se já tem uma pessoa antecedentes cardiovasculares ou não. Nós sabemos que um copo de vinho, e estamos a falar em vinho tinto, não é? Na sua composição tem o resveratrol e, portanto, também é um antioxidante e protetor. Se eu beber com moderação, sim. Se eu não beber com moderação, Claro. não. Disciplina é a resposta certa. Doutor Almeida Nunes, vou-me despedir consigo nos mitos e verdades. Vamos a isso. Dormir menos de 6 horas por noite aumenta o meu risco cardiovascular? Sem dúvida nenhuma. É evidente que, reparem uma coisa, nós temos o exemplo do nosso Presidente da República, que é um homem que reconhecidamente dorme muito pouco, e tanto quanto eu sei, tirando alguns periquipaques que ele teve, mas tem grande importância, mas é um homem com uma boa saúde cardiovascular. E é um homem que dorme muito pouco, enfim, é o que se sabe. Mas no genérico, no geral, efetivamente dormir pouco não é positivo em relação à saúde cardiovascular. Aumenta os níveis de cortisol, aumenta os níveis também das hormonas do stress e, portanto, nós vamos ter uma resposta diurna, eu diria, mais excitada, mais adrenérgica, mais agitada e, portanto, devemos dormir, também é caso a caso, porque há pessoas que com 6, 7 horas ficam bem. Eu não. Eu preciso dormir mais, o que raramente acontece, por isso é que eu ando sempre em déficit, bem, como se nota É o bem. déficit crónico. A E Teresa eu quer aí- lhe dar uma chega. Eu Isso. quero. Então, Porque uma das coisas também que é importante as pessoas saberem é que o facto de dormirmos pouco pode também produzir a hormona grelina no estômago. Uhum. E a grelina dá-nos compulsividade alimentar. E essa compulsividade alimentar pode-nos Boa. fazer apetência ou para alimentos ricos em gordura saturada ou para alimentos ricos em açúcar. Depende do gosto de cada um. Mas isso é uma questão importante. Porque as Muito pessoas dizem importante. assim, mas eu hoje até tive um dia perfeitamente normal. E porquê é que eu estou com mais compulsividade? Dormiste mal à noite. É verdade. Isto é a cereja em cima do bolo. Pá. nem mais, É doutor. uma Eu acho que resposta foi uma, top. Boa, Teresa. Boa. uma despedida Gostei muito. em beleza. Doutor Almeida Nunes, doutora Teresa, Obrigada. foi um gosto, um orgulho para mim moderar-vos hoje neste episódio e no mês de maio, um sol brilhante. Vejam, revejam. Muito obrigado, meninos. Muito obrigado. Nós também, Obrigada foi um também. prazer. O coração é um músculo essencial para o nosso corpo, trabalha 24/7, 365 dias, portanto não há desculpas para o tratarmos mal. Soubemos mais um bocadinho hoje com o Dr. Almeida Nunes e com a doutora Teresa. Vocês lá em casa têm que fazer o vosso trabalho diariamente. Qualquer dúvida, nós estamos aqui para vocês. Um beijinho, um abraço, voltamos a ver no próximo No Labcom.